Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos falar de eventos, hoje vamos falar de associações, de associativismo, vamos falar de trabalho em equipe, de trabalho em rede, de trabalho associativo. E para falar sobre isso, vamos aproveitar um fato importante que aconteceu, que são a comemoração dos 10 anos da Abrace, a Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Estandes, que acabou de completar aí há poucos dias. E para falar sobre a Abrace, ninguém melhor do que o seu presidente, Marcelo Soares, foi reeleito agora em agosto para o segundo mandato, que vai até junho de 2023. Sócio, diretor da JMK Design desde a fundação em 2007, exerce como principais atividades a gestão comercial, produção e financeira. Antes de fundar a JMK Design, atuou como gerente de marketing e comercial, gerente comercial e vendedor. Iniciou seu trabalho no mercado de eventos como garçom e recepcionista de estandes e logo assumiu o papel de coordenador e produtor para diversas agências de live marketing. Formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, tem como propósito de vida contribuir com o crescimento e desenvolvimento das pessoas e corporações. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. Em primeiro lugar, parabéns aí pelos 10 anos, parabéns pela reeleição também, né? E me diga aí como tem sido esses 10 anos, em especial esse último ano, né, que eu acredito que foi um ano divisor de águas aí para todos nós, e não seria diferente para uma associação de um mercado tão atingido pela pandemia como foi o mercado de eventos. É um prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Prazer é meu, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu acompanho o seu canal. Eu espero que eu consiga trazer um bom conteúdo, né? Trazer um bom bate-papo, assim como eu vejo que os outros colegas já trouxeram, né? Então, que não fique nada a desejar aí no nosso bate-papo. Com relação à Abrace, né? Eu estou na associação desde o início como associado, né? A Abrace, ela iniciou-se através de uma dor, né? Então, o nosso segmento, as montadoras se sentiam oprimidas no nosso segmento, e acabou, através da iniciativa do Carlos, que hoje é diretor ainda da Abrace, mas presidente do Sidprom, atual presidente. Ele sentiu essa dor, acabou se comunicando entre outras montadoras, e daí saiu a Abrace, né? Nós se encontramos num restaurante ali no Center Norte, né? Tinham 70 e poucos empresários naquela ocasião, e dali surgiu o Abrace, de uma dor, né? Eu acredito que a dor, às vezes, ela é positiva, né? Porque a dor ensina a gemer. Eu costumo dizer que a dor ensina a gemer. Isso quando não ensina a gritar. E através disso surgiu a Abrace. Em alguns momentos, certamente, será necessário gritar. E a Abrace, desde o início, ela começou com um bom propósito, que era realmente de buscar respeito no mercado, porque nós éramos muito oprimidos. Por me identificar com o propósito, desde aquele momento acabei me filiando, e ao longo desses 10 anos entendi que não adiantava eu simplesmente ficar como um associado, apenas como um associado, reclamando pelos cantos, e a partir, eu acho que do segundo mandato eu já fui diretor, depois me tornei presidente e acabei sendo reeleito em agosto de 20 agora, né? Eu acredito que a associação, ela permanece e está firme, né? Completou esses 10 anos com muita representatividade no mercado, por aquilo que foi sendo feito ao longo dos anos. É claro que no começo começou-se a associação com 70 e poucos associados, né? E depois foram saindo, porque algumas pessoas entram em uma associação achando assim, o que eu vou ter
como vantagem. Né? Então, a pessoa fala assim, vou me É bem comum. associar e qual vai ser a minha vantagem? Inclusive, quando você vai fazer uma captação de um novo associado, eles falam, qual é a minha vantagem? É a primeira pergunta quase que é feita. E a associação ela começou a mostrar, a trabalhar de uma forma onde teve essa primeira leva de pessoas que saíram, porque achou que ia ter só vantagens, e não acontece de um dia para o outro essas vantagens, né? Primeiro você tem que ser conhecido, né? Se apresentar ao mercado para conseguir alguns benefícios. Então, houve uma leva uma debandada de pessoas que saíram no primeiro ano, mas logo depois começou-se um crescimento de associados novamente. Nesses 10 anos, eu acho que o principal ponto que a Brassi conseguiu não é só os benefícios, compra coletiva, desconto em estacionamento, desconto em restaurante. Não foi esse benefício, foi a representatividade no mercado. Hoje, quando se olha para um evento, a gente consegue olhar o tripé, que são as organizadoras, as montadoras e os pavilhões. Hoje nós sentamos numa mesa de reunião e discutimos de igual para igual e apresentamos os nossos interesses, aquilo que nós podemos oferecer, e assim é os pavilhões, assim são as organizadoras. Então, parou-se aquela visão do tipo também da associação de temos que correr atrás de benefício, certo? E sim, não, vamos tentar entender como funciona realmente, quais são as dores do outro lado, para que eu possa ajudar, e dessa forma nós conseguimos chegar num senso comum. Esse eu acho que foi o grande segredo, a grande conquista da Brassi, a representatividade nesses 10 anos. E isso foi bastante reforçado agora, né? Durante a pandemia houve um reforço tremendo nesse associativismo, né? Conta um pouco como foram as ações justamente nesse mercado, que foi um mercado tão impactado, talvez, junto com a indústria de aviação, né? As operadoras de aviação e a hotelaria devem ter sido os três setores mais afetados pela pandemia. Então, logo que se iniciou a pandemia, acho que foi em março do ano passado, quando teve o primeiro cancelamento de feira, tal feira foi cancelada. Não me lembro se foi... 16 de março, a FESPA, né? A FESPA e Digital Print no Center Norte. Estava na véspera, eles já estavam em vantagens ali, né? Aliás, não foram as únicas, né? Teve várias outras. É que eu estou falando do mercado gráfico, que é o que eu estou mais próximo. Teve a Bradilan, logo na sequência teve a Bradilan e também teve a Intermodal, que estava para entrar para construir, exato. E também não teve como ser... nem autorizaram a entrada para construir. Verdade. Naquele dia, quando aconteceu essa primeira paralisação, não vai ter tal feira, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião da diretoria presencial, onde a gente começou a detectar o que pode acontecer, até porque era uma surpresa para todo mundo, né? Eu lembro só de um evento que tinha sido cancelado, que foi aquela feira em Vitória do mármore, não me recordo agora o nome da feira, do evento, também não, que foi na greve dos caminhoneiros, né? É verdade, é isso mesmo. Na greve dos caminhoneiros houve um cancelamento também, é verdade. E que teve também aquela rebelião, estava com problema nos presídios lá em Espírito Santo, e eu sei que foi a primeira vez que eu vi uma feira ser cancelada por algum motivo, por força maior, vamos dizer dessa forma. É verdade. E aí a gente começou a tentar resgatar, naquele momento, o que poderia acontecer com o cancelamento, e aí a gente detectou que a primeira coisa que seria um problema seria a questão contratual do associado com o seu cliente, né? E a gente pensando que poderia durar em cerca de 1 ou 2 meses, falou, poxa, isso também vai gerar uma questão financeira para as empresas. E logo também decidimos, vamos então fazer uma redução, né, para o associado em termos de mensalidade, e com esse valor da associação nós vamos reforçar o nosso contrato com o jurídico, com o nosso departamento jurídico, para que ele seja realmente o advogado
de causas dos associados, não simplesmente um consultor, que hoje nós temos a consultoria, né, do Ragazzi, né, que é o escritório de advocacia. Então, naquele momento, a gente já mostrou a nossa força como associação, pensando no associado. O que realmente o associado vai precisar? Ele não precisaria, naquele momento, de desconto de estacionamento, nada do tipo. Desconto em restaurante ou benefício de caminhão circular, porque ia estar parado. Então, nós pensamos imediatamente no que seria o benefício para o associado. E de lá para cá, todos os nossos processos foi pensando nisso. Então, até os talks que nós temos feito com os associados é pensando, vamos dar uma orientação. Nesse momento tem sido muito mais orientação, pensando em como ajudar, até psicologicamente, na questão trabalhista, na questão de renovações de contrato, na questão de empréstimos. Então, nós buscamos trabalhar nesse sentido. É claro que, mesmo durante todo esse período da pandemia, nós também estamos trabalhando por coisas que, quando voltar os eventos, as pessoas, os associados e o mercado vai entender, poxa, eles não estavam parados. Tem coisas que a gente não pode se aprofundar nesse momento, mas as pessoas vão entender, poxa, eles estavam trabalhando enquanto a pandemia estava acontecendo. Então, eu acho que a questão até mesmo de psicológica, dentro nós temos grupo de WhatsApp, onde a gente ali tem se mostrado um grupo coeso no sentido de um levantar o outro, porque é um momento que todos nós estamos sensíveis, né? Com relação à Expo Retomada, ali foi, para mim, um divisor de águas entre as montadoras, tá? Não vou dizer no mercado, mas principalmente entre as montadoras, porque eu vi as empresas se prontificando a ajudar, né? E foi uma iniciativa até iniciar. A forma com que aconteceu foi porque algumas montadoras queriam ser uma montadora única do evento. E a Abrace, logo percebendo isso, que seria um evento modelo, conversando com o Lumits e com o PO, falou, não pode ser uma montadora única, porque senão o discurso seria um discurso que prejudicaria os associados. O modelo correto é utilizar uma única montadora para se fazer um evento. E nós, através da Expo Retomada, mostramos que não é necessário uma única montadora. Não é necessário um único formato de montagem, ou tem que ser octanorme, tem que ser construído. Ali nós conseguimos mostrar, através de uma união entre as montadoras, que seria possível trabalhar várias montadoras, seguindo um mesmo padrão, um mesmo processo de trabalho, seguindo os protocolos, até porque foi extremamente positivo o resultado da Expo Retomada, porque em pesquisas que foi feita, eu acho que o Fernando já comentou aqui com você, não houve uma informação de contaminação. Eu pedi... Exato, ele veio aqui reportar isso depois, ele veio falar. Eu falei, Fernando, faça uma pesquisa de quantas pessoas, dentro do período de 15 dias, se contaminou, se houve, Esse é um diferencial, esse é um diferencial do setor de eventos, né? Porque o setor de eventos permite que a gente faça esse pós-evento, né? Uma coisa que, por exemplo, outros setores não tem como controlar depois que a pessoa vem, e depois que a pessoa entra e sai, você não sabe se 15 dias depois ela pegou alguma coisa naquela ocasião em que ela esteve no seu espaço. E eventos têm essa possibilidade. E ainda assim, a gente pediu dentro dos 15 dias, né, pós-feira, para saber se alguém tinha sido contaminado, e ainda assim também poderia ter ocorrido alguma contaminação em outro período. Vamos que o cara trabalhe e precisa pegar ônibus. Poderia ser, mas ainda assim mostrou a seriedade do trabalho que foi feito e como a associação teve uma boa liderança, né? Eu digo uma boa liderança porque não foi a minha liderança ou da diretoria. Houve grupos, onde nós subdividimos grupos, onde os associados se voluntariaram para estar liderando a parte financeira, para estar liderando a parte operacional, a parte de divulgação. Então, mostrou-se que com uma boa liderança, boa vontade e seriedade, dá para ser feito um evento. E essa é a nossa esperança. Nos frustra os eventos não estarem acontecendo, né? Até entendo nesse momento ainda estar voltando de forma gradativa, mas naquele momento que ainda as feiras estavam
a contaminação estava com um nível baixo, não se abrir para um público maior a feira, né? Era um evento modelo, era um evento teste, entende-se isso, mas poderia ter aberto para um pouco mais o número de visitantes. Perfeito. Marcelo Soares, muito obrigado aí. Infelizmente, olha, eu tenho muitas perguntas ainda para fazer, mas eu gostaria que você voltasse outras vezes aí para a gente continuar a falar dessa atuação aí, dos desdobramentos, inclusive, que eu espero que tenha bons desdobramentos nos próximos meses aí, apesar de ainda estarmos talvez na pior fase da pandemia, mas com boas esperanças, pelo menos, de que seja um declínio dessa questão pandêmica agora, nas próximas semanas. Gostaria, mas infelizmente não temos mais tempo hoje. Eu gostaria de deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais aí para os nossos seguidores, parabenizá-lo mais uma vez pelos 10 anos, parabenizá-lo pela sua reeleição na direção, na presidência da Abrace, tá? E deixar aqui o convite para que você retorne em breve. Ok. Uma consideração final que eu gostaria de fazer, Paulo, as pessoas devem se associar. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Essa foi a grande lição da pandemia, inclusive, né? Eu acredito fortemente nisso. Eu assino embaixo disso que você está falando, com certeza. As pessoas devem se associar e se envolver. Não dá para simplesmente entrar numa associação e ficar perguntando qual é o meu benefício. E sim, fazer parte de uma história. Você vai entrar simplesmente para sentar na janelinha e ficar esperando a passagem passar, né? Ver a paisagem passar? Eu acho que todo aquele que se envolve começa a perceber o quanto pode ajudar. Todos nós somos juntos muito mais fortes do que separados, né? A pandemia mostrou que a gente não tem representatividade política, né? Então, é um erro dos 60 anos aí, de história de feiras. Nós temos que ter representantes na política. Nós temos que saber valorizar a associação. Se não tivesse associação, nós não teríamos, na época, assinado com o Bruno Covas o protocolo para que algumas feiras pudessem ter ocorrido, como a Becasa Pocket. Foi uma feira que ocorreu logo na sequência, logo após a... Então, exatamente. Se não tivesse os protocolos sido feitos pelas associações e chancelado por uma entidade séria, que é o HC, nós não teríamos nem tido algumas feiras que ocorreram na ocasião. Então, as pessoas devem procurar os seus representantes para poder contribuir com o nosso segmento. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo Soares. Obrigado. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais. As redes sociais são um forte divulgador, um forte canal de divulgação das informações importantes que nós temos. Então, compartilhem nas suas redes sociais, curtam, deem seu like aqui nesse episódio, deem seu dislike se vir alguma coisa que a gente possa melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, colaborem aí. Como eu sempre digo, a sociedade é colaborativa, nós trabalhamos em associação, em conjunto. A humanidade é assim e a civilização nada mais é do que o fruto desse associativismo, desse trabalho em conjunto, desse trabalho em equipe. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros. E pela primeira vez na história da humanidade, temos as tecnologias disponíveis para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as ferramentas tecnológicas disponíveis para colaborar ainda mais, associem-se, trabalhem em equipe, busquem o trabalho em rede, o trabalho colaborativo e vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.